Mito de criação guarani, o sopro de Tupã. No princípio o deus Tupã morava no vazio, numa escuridão sem fim. Primeiro, Tupã criou o céu e as estrelas, onde fez sua morada e abaixo criou as águas. Depois, Tupã desceu lá de cima, em grande redemoinho. Logo que Tupã tocou as águas, o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, seu calor rachou a pele de Tupã. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu do corpo dele, se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. O sol chegou novamente ao ponto mais alto e Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu vida. O homem cresceu e ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus soprou em sua boca e começou a falar. Então, Tupã soprou na orelha esquerda a inteligência e na orelha direita a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou os raios e trovões sagrados que são os de pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções e dos desejos que se movimentam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir. Terminada a criação, Tupã voltou para o céu montado em seu redemoinho. Mitologia Tupi-Guarani, mito, deuses e lendas. Assim como em muitas mitologias, determinados episódios da criação são bem semelhantes. E a lenda dos Tupis Guaranis sobre a criação do mundo não foge à regra. No início, era o caos. Não havia nada, nem mesmo a terra. Mas havia uma energia geradora. Era um ente feminino de nome Jazuca que criou Yanderuvuçu ou o nosso avô eterno. Ele usava um diadema que desse ornamento se levanta Nandi Jari ou nossa avó. O Yanderuvuçu então criou a terra e os céus a partir da Jazuca, que dizia ter flores em seus seios. Na terra, havia 4 pontos cardeais e nesses pontos, 4 elementos, mais o elemento do centro. Esses pontos seriam em formato de cruz. Além disso, cada ponto era uma morada para uma respectiva divindade. No leste, existe o fogo sagrado, no norte, a neblina, no oeste, estavam as águas e no sul, o poder gerador. Em um certo momento, houve uma tensão entre o nosso avô eterno e a nossa avó, pois ela não fez um favor para ele. E isso o afetou de tal forma que resolveu destruir a sua criação. Para acalmá-lo, a nossa avó começou um cântico com um instrumento de percussão chamado tucuapu. O nosso avô resolveu imitar seu movimento, tocando um porongo e nisso, foi gerado o primeiro homem. Ele também tocou o mataquara em um cesto sagrado, que faz um som parecido com o tucuapu, são feitos do mesmo material, o bambu, e gerou a primeira mulher. A partir desses entes criadores, temos o nosso pai de todos, que foi o responsável por dividir as tribos e colocar montanhas, rios e florestas entre elas. Ele também criou o tabaco ritualístico e a flauta sagrada dos tupis, instrumento usado até hoje em rituais. Ademais, existe a nossa mãe. É ela que recolhe as almas até os 7 céus ou para a casa da escuridão. Ela também é mãe dos gêmeos Guaraci e Jaci. São várias lendas que contam a origem e história de Guaraci e Jaci. Guaraci é a divindade do sol. Ele tem a missão de cuidar dos seres vivos durante o dia, fornecer o calor e a luz do sol. Conta a lenda que Guaraci estava cansada de ficar sempre nessas tarefas e foi dormir. Quando ele fechou os olhos, as trevas tomaram conta da terra. Para que o céu ficasse iluminado, Jaci foi designado como o deus da lua. Jaci é a deusa protetora da lua, das plantas e da reprodução. Conta-se que em alguns rituais, as indígenas rezam para Jaci para que ela proteja seus maridos que saem para caçar e guerrear. Ao ouvir essas preces, ela cuida para que os indígenas sintam saudades e voltem para as suas famílias. Ademais, existe o encontro dos gêmeos, que é quando o dia se finda e começa a noite. Nesse encontro, Guaraci acabou se encantando pela beleza de Jaci. Mas sempre quando terminava o dia, ele dormia e não conseguia mais vê-la. Por isso, ele pediu para que Tupã criasse Rudá, o mensageiro e deus do amor. Rudá pode andar tanto na luz quanto na escuridão.
Sendo assim, a união passou a ser possível. Mencionamos Tupã, mas ainda não tínhamos falado sobre sua história. Sua origem também tem diversas fontes. Algumas delas dizem que ele e Anderuvuçu são da mesma entidade. Outras, que ele foi criado. Há também a lenda que mostra Tupã como sendo marido de Jaci. De qualquer forma, Tupã é o deus da criação, do trovão e da luz. Ele controla os mares e sua voz ecoa através das tempestades. Ele criou os primeiros seres humanos no topo de uma colina onde hoje é a cidade de Areguá, uma cidade perto de Assunção, no Paraguai. Além disso, pediu que os humanos se reproduzissem e vivessem em harmonia.